Às margens da rua principal, em Wilhelmsburg, onde o verde de um mundo sem fábrica já começa a rebrilhar, está localizado o asilo para idosos da cidade de Berlim. Lá vivem idosos, como se sabe. Os idosos depositaram no chão seu passado como um pesado fardo que alguém arrasta até o destino do percurso, para dele então finalmente se livrar. Do asilo à cova são poucos passos. Muitos desses idosos, na verdade, estão retornando ao seu estabelecimento de custódia. Na juventude, lá estiveram como menores delinquentes, foram soltos, ganharam o mundo, foram detidos e mandados de volta para onde tinham começado. Em tardes amenas, os idosos sentam-se nos bancos do grande parque e contam histórias de mundos diferentes, do México, da Espanha e dos vários cabos da Boa Esperança que há no mundo, longe de toda a geografia, para os quais a pessoa dirige suas velas e onde arma sua tenda. O asilo é destino. O sujeito pode ter percorrido meio mundo, mas no final aporta em Rummelsburg. Este é o termo de toda uma vida de aventuras. Ninguém escapa ao destino que é Rummelsburg. Há um homem no asilo de Rummelsburg que tem nas costas 50 anos de morte. O que para outros é fim, para ele é começo. O asilo é, por assim dizer, seu jardim de infância. Lá está ele depois de 50 anos, um homem de 70, diante de um mundo novo. O homem se chama Georg B. e foi condenado à prisão perpétua 51 anos atrás por ter sido cúmplice de roubo seguido de morte. Recentemente, graças ao bom humor das ilustres autoridades, foi agraciado com a liberdade para viver em Rummelsburg. E pela primeira vez após 51 anos, ele retornou à cidade cosmopolita de Berlim. O relato dessa ressurreição só é possível porque a raridade do caso, embora não sirva de reparo a seu passado de criminoso, pelo menos o empurra para segundo plano. Seus delitos foram expiados conforme os preceitos legais, e o interessante do seu destino não seria possível sem crime e sem castigo. Georg B. lembra-se da cidade de Berlim tal como era há 50 anos. Se no curso de seus longos e obscuros anos de trás das grades ele nem chegou a pensar na cidade, então via diante de si veículos de tração animal das ruas, via uma cidade que terminava na Potsdamer Platz, e o estrépito de uma carroça parecia-lhe de fato um ruído metropolitano. Durante 50 anos, B. carregou no espírito a imagem dessa cidade. Se às vezes se atrevia a imaginar o progresso, se calhasse de ler, nas páginas de algum jornal, que o acaso fizera voar até o recesso de sua cela, sobre descobertas tecnológicas, sua imaginação talvez evocasse uma casa de 4 andares e não de 3, e seus olhos, sem o auxílio adicional da realidade, talvez vislumbrassem um veículo capaz de mover-se por si próprio, um veículo cuja velocidade correspondesse a de uma carruagem puxada por 4, quando muito 6 cavalos. Pois ao que mais se apegaria seu espírito, a não ser a escala do que lhe era familiar. Um cavalo de tração significava para ele velocidade. Jamais vira uma pessoa capaz de se mover mais rápido do que uma lebre, um veado, uma gazela. De repente, B desceu do S-Bahn e se viu no meio do século XX. Século XX? Estava mais para século 40, pelo menos 40. Com a velocidade de flechas, como projéteis humanos, jovens com jornais disparavam de um lado para o outro, em estranhas bicicletas aladas, feitas de aço brilhante. Veículos pretos e marrons, grandes e minúsculos, deslizavam sem ruído pelas ruas. Um homem sentado no fundo torcia um volante, como se estivesse num barco. E sons, ameaçadores, profundos e claros, queixosos e admonitórios, rangentes, estrondeantes, roucos, raivosos, emanavam da goela desses veículos. O que gritavam? Que eram essas vozes? Que diziam aos pedestres? Todos compreendiam, menos B. Uma nova linguagem espalhara-se pelo mundo, um meio de comunicação tão natural quanto a língua alemã. E, no entanto, eram angustiantes sons primitivos, como se vindo dos primórdios da humanidade, das florestas adormecidas do terciário. Um homem estacava, e outro corria em disparada pela Damme, braços cruzados no peito, como quem protege sua vida. Potsdamer Platz já não era o fim, mas Mitte, meio. Um ruído plangente, a corneta de um policial, dava ordens para seguir e frear. Um aglomerado de bondes, carros que se acotovelavam, o cintilar de cores,
um matiz barulhento, cheio de bramidos e rugidos, gritos vermelhos, amarelos e violeta. E uma rede de fios sobre a cabeça de todos, um céu riscado em trama espessa, como se um engenheiro tivesse rabiscado seus projetos malucos no éter. Se a pessoa aproximasse o ouvido de um poste, era capaz de captar ruídos estranhos lá dentro, vozes fantasmagóricas, como se em algum lugar da África tribos inteiras clamassem ébrias de sangue, ou em transe religioso, e aqui em Berlim se pudesse ouvi-las. Georg B. comprou um bilhete de metrô, aguardou estupefato na plataforma, deixou-se empurrar para dentro do vagão e imaginou que o mundo subterrâneo enlouquecera. Será que os mortos ainda descansavam em paz? Será que seus ossos não se sacudiam no túmulo? Será que o estrondo do trem não corrompia seu silêncio? E como é que o mundo de cima não desmoronava? Como é que o asfalto não se partia cada vez que o trem passava embaixo, lançando no abismo milhares de pessoas, carros, cavalos, fios e demais extravagâncias? Georg B., 70 anos, caminha como um adolescente pelo mundo. Quer trabalhar. Energia represada por 50 anos busca um meio de libertar-se. Quem acreditaria nele? Em sua perplexidade, não se permite uma pausa para respirar. Está morrendo? Está diante do próprio fim? A experiência desse século zomba das leis humanas. A experiência venceu a morte. A conquista da cidade é seguida pela conquista do trabalho. O homem cercado de máquinas é obrigado a tornar-se máquina. Os 70 anos galvanizados estão inquietos, tamborilam, estremecem. B precisa trabalhar. Essa é uma reportagem de Joseph Roth, publicada originalmente no Neue Berliner Zeitung, ou Novo Jornal Berlinense, na edição do meio-dia, do dia 24 de fevereiro de 1923. Puta merda, mas reportagem? Reportagem. Reportagem. Ou perfil, que é um nome que a gente dá para uma reportagem sobre um indivíduo, sobre uma pessoa, num momento específico da vida dela. E que foi publicado no Brasil no livro Berlim, que reúne textos aqui, reportagens e perfis justamente desse Joseph Roth, um jornalista, então, alemão, que atuou ali na primeira metade do século XX. Esse texto do Joseph Roth poderia ter sido escrito de outra forma. Ele poderia, por exemplo, apresentar uma entrevista com o Georg B. Ele poderia apresentar o que a gente chama de lead, que é um resumo dos principais fatos ou elementos factuais de um acontecimento. Por exemplo, a soltura do Georg B. após ali várias décadas na prisão e o seu encontro com uma Berlim completamente mudada. É o que a gente chama de jornalismo de pirâmide invertida, jornalismo tradicional, jornalismo relatorial, jornalismo de aspas, jornalismo declaratório. Mas, em vez disso, o Roth vai primeiro nos ambientar no asilo, para depois apresentar a figura do seu protagonista, o Georg B., a sua experiência de prisioneiro, ao longo de várias décadas, para então finalmente apresentar essa cena de choque, surpresa e admiração com uma Berlim completamente transformada, com o surgimento do automóvel, do metrô, novas formas de arquitetura, a bicicleta, etc. Uma outra cidade, um outro mundo. O Roth não nos apresenta aspas, citações diretas de falas do Georg B., mas a partir de entrevistas conduzidas com esse personagem, ele nos coloca justamente dentro da sua mente. Ele nos coloca em contato direto com uma representação textual, uma representação de algum modo estética, ficcional, da sua visão de mundo, das suas impressões, da sua mente. Bom, como vocês devem ter visto na chamada do vídeo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre jornalismo literário. E um dos exemplos de jornalismo literário é justamente esse texto do Joseph Roth, que a gente acabou de ler, de ouvir juntos. Tá, mas então o que é jornalismo literário? Esse é o nome que a gente dá para um tipo de texto, ou, como eu prefiro dizer, um conjunto de tipos de textos, um conjunto de gêneros discursivos situados na intersecção da literatura
e do jornalismo. Quer dizer, são produções literárias, na sua materialidade, na sua forma. São textos narrativos que trabalham a palavra escrita e que articulam conteúdos jornalísticos, né? São textos que são produzidos a partir dos métodos de apuração jornalística e que se entendem como textos de não ficção. A discussão entre ficção e não ficção, se é possível de alguma forma, textualmente, esteticamente, produzir algo que não seja ficção, é algo que vai ficar para um outro momento, mas hoje a gente vai trabalhar, vai defender essa leitura da não ficção. Então são textos que pretendem ao menos representar uma realidade observada, uma realidade captada, uma realidade apurada. Existem outras formas de produção jornalística que trabalham com princípios parecidos, mas com outras materialidades. O audiofônico, por exemplo, a gente tem podcasts narrativos hoje em dia, vários deles muito famosos, como a Rádio Novelo apresenta. O documentário audiovisual, seja na televisão, seja no cinema. Os quadrinhos jornalísticos, né, que da mesma forma trabalham o conteúdo jornalístico, né, técnicas de apuração jornalísticas, de redação jornalísticas, com a materialidade das histórias em quadrinhos. Inclusive, a gente pode nomear esse conjunto de formas narrativas de se trabalhar o jornalismo, de jornalismo narrativo. Agora, algo que é interessante a gente ter em mente é que jornalismo literário é um conceito. É o conceito com o qual eu trabalho, com o qual vários pesquisadores de renome no Brasil trabalham, como a Mônica Martínez, Edivaldo Pereira Lima, Augusto Paim, Eduardo Ritter, Lilian Martins, o Raul Osório Vargas, o Francisco Aquinei e o Timóteo Queiroz, a Renata Carraro, o Rogério Borges, o Felipe Adam, o José Carlos Fernandes e a Miriam Del Vecchio, o Fabiano Armanese, a Angélica Weiser, o Felipe Pena, o Gustavo Castro, inclusive alguns dos pesquisadores aqui do Seno, do nosso grupo de pesquisa. Assim como os pesquisadores da IALGS, a International Association for Literary Journalism Studies, ou Associação Internacional de Estudos em Jornalismo Literário, uma associação internacional que tem membros em dezenas de países, em todos os continentes, em que todos investigam as diversas formas de produção narrativa, principalmente aí com a literatura como materialidade, né, que são também jornalísticas. Mas fora da IALGS e fora desse universo de pesquisa, existem autores que trabalham com outras denominações, como arte-jornalismo, jornalismo criativo, jornalismo de autor, jornalismo degustativo, jornalismo de desacontecimentos, jornalismo de formato longo ou long form, jornalismo de livros, jornalismo diversional, jornalismo em profundidade, jornalismo humanizado, jornalismo informativo de criação ou jornalismo informativo criativo, jornalismo narrativo, pensando, enfim, como um substituto aí para o jornalismo literário e não como esse guarda-chuva que abrange essas várias modalidades, novo jornalismo, para-jornalismo, todos esses textos pensando que esse fenômeno é um tipo de jornalismo. Mas aí a gente tem outros termos, outros conjuntos de termos, de conceitos, que pensam nesse fenômeno, nesse mesmo tipo de produção, como variedades da literatura de não ficção. E aí nós temos a escrita criativa de não ficção, a ficção factual, ficção verossímil, literatura de não ficção, aí sem o diferencial, né, do jornalismo, não ficção criativa, não ficção jornalística, não ficção literária, narrativa da vida real, narrativa de não ficção, novela de não ficção. E também termos que vão pensar que esse é um tipo de literatura. Então, literatura da realidade, literatura da vida real, literatura da complexidade, literatura do fato. Então, vocês podem ver que a gente tem uma série de conceitos, né, que são articulados
para olhar de formas distintas para esse tipo de produção. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, em outro vídeo, a gente pode olhar para esses conceitos para ver como eles recortam de formas diferentes esse mesmo objeto. Inclusive, essa seleção de termos que eu apresentei para vocês foi compilada pelo Bruno Peça, hoje doutor em comunicação, que foi meu orientando de doutorado, é pesquisador aqui do Sena, e que tem um artigo sobre isso que vocês vão ver. Então, o conceito de jornalismo literário tem como preocupação, né, tem como diferencial, observar esse fenômeno justamente como algo que é simultaneamente jornalismo no conteúdo e literatura na materialidade. Mas vocês podem ver que nessa miríade de conceitos tem alguns que olham para ele só como literatura, outros que olham para ele só como jornalismo e outros que olham de formas diferentes como intersecções dessas duas coisas. Inclusive, acho que é importante dizer que esse é um conceito que não é consensual, como praticamente nada nas ciências humanas é consensual, sempre existem conceitos alternativos. Ele é um conceito em disputa, que tem os seus detratores, inclusive também, se vocês acharem interessante, comentem aí, que em outro vídeo eu falo um pouquinho sobre as tretas acadêmicas em torno do conceito de jornalismo literário, as críticas ao conceito de jornalismo literário. Mas acho que é interessante pensar que tanto entre os seus praticantes, quanto entre as pessoas que olham para esse conceito do ponto de vista crítico, da crítica literária, ou da academia, ele vai ser visto, ora, tanto como um tipo de literatura, ora como um tipo de jornalismo, ora como ambos. E entre os seus praticantes, entre os escritores e escritoras que produzem esse tipo de texto, existem tanto aqueles que rejeitam o termo jornalismo literário porque consideram que o que eles fazem é literatura e que tratar a sua produção como jornalismo é uma forma de rebaixamento. A gente pode pensar aí na Svetlana Alexievich, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, e o Norman Mailer, que é um autor norte-americano que trabalhou muito com esse tipo de texto também, principalmente nos anos 60 e 70. E também temos os autores que rejeitam o termo jornalismo literário porque acham que o termo literatura perverteria um pouco a sua prática, entendendo que, por exemplo, o universo da literatura compreende também, inclui também as variedades ficcionais. A gente pode conversar sobre isso quando a gente for discutir essas críticas ao jornalismo literário. Mas aí, alguns dos nomes que se posicionam dessa forma são Lillian Ross, também jornalista norte-americana, Eliane Brum, jornalista brasileira, e o Lira Neto, jornalista e biógrafo brasileiro. Mas por que fazer questão do termo jornalismo literário? De novo, porque a gente destaca que esse tipo de produção é, ao mesmo tempo, literária na sua materialidade, quer dizer, ela pertence a um conjunto de gêneros literários que a gente chama de literatura de não ficção, que abarca aí a biografia, os gêneros autobiográficos, né, a autobiografia, a narrativa de memórias, a autoficção, etc. E também é jornalismo. É produzido a partir de um conjunto de práticas que fazem parte de métodos jornalísticos, não exclusivamente jornalísticos, muitos deles, né? Alguns também etnográficos, alguns também históricos, mas aí a gente tem práticas de investigação, de pesquisa, de entrevista, de observação, participante ou não participante. Então é um tipo de texto que se destaca de outros textos de não ficção e de outros textos literários de uma forma mais ampla, por ser não ficcional e por trabalhar a partir de métodos jornalísticos, inclusive porque muitos de seus autores se entendem como jornalistas e não como escritores de literatura, e justamente porque ele se destaca de outros tipos de jornalismo por trabalhar na sua materialidade com as linguagens expressivas, com as formas expressivas da literatura. Ele é narrativo, ele pode ser poético, ele pode ser interpretativo. Como nós vimos nessa leitura aqui do Joseph Roth, e como vamos ver em outros dois trechinhos que eu vou ler aqui para vocês. Mas antes disso, acho que é interessante, importante dizer que o jornalismo literário, ou os jornalismos literários, né, são um conjunto de gêneros muito diversos, que vão se articular de formas muito distintas em várias partes do mundo, e que vai inclusive surgir de forma espontânea e não relacionada
em lugares como a Inglaterra, o Brasil, a Espanha, a América Latina, os Estados Unidos, a China, a Índia, o Egito, a África do Sul, a França, a Polônia e provavelmente em outras partes do mundo em que ainda não se documentou, em que ainda não se investigou esse tipo de prática como uma prática específica, singular. Inclusive, eu vou deixar linkado para vocês na descrição do vídeo o dossiê Jornalismo Literário como Disciplina, que foi publicado no periódico brasileiro Brazilian Journalism Research em 2018, organizado pela Mônica Martinez e pelo John S. Bach, que vai trazer artigos que olham um pouco para essa pluralidade do jornalismo literário ao redor do mundo. Então, nós temos uma pluralidade imensa de tipos de texto que podem parecer a nossos olhos de hoje, ora mais jornalísticas, ora mais literárias, ou seja, menos reconhecíveis como literatura ou menos reconhecíveis como jornalismo, mas que nas suas nacionalidades foram percebidas como um híbrido, né? Uma intersecção entre as duas coisas. Inclusive, pretendo discutir algumas delas com vocês mais a fundo em alguns dos vídeos de análise desse canal. Nós temos obras como a coletânea The Woman from Hamburg, A Mulher de Hamburgo, de Hannah Kahl, polonesa, A Sangue Frio, de Truman Capote, Fome e Anonimato, de Guy Talese, Os Eleitos, de Tom Wolfe, Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, O Olho da Rua, de Eliane Brum, 100 quilos de ouro, de Fernando Moraes, O Nascimento de Joyce, de Fabiana Moraes, Ricardo e Vânia, de Chico Felice, O Segredo de Joe Gould, de Joseph Mitchell, Bandido Raça Pura, de Fred Melo Paiva, Vultos da República, de vários autores, uma coletânea de perfis publicados na revista Piauí, Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, Arrabalde, de João Moreira Salles, O Imperador, de Richard Kapuscinski, O Último Mestre de Go, de Yasunari Kawabata, A Luta, de Norman Mailer, O Livro Amarelo do Terminal, de Vanessa Bárbara, Os Sertões, de Euclides da Cunha, A milésima segunda Noite na Avenida Paulista, de Joel Silveira, Hiroshima, de John Hersey, Elogiemos Homens Ilustres, de James Agee, Hells Angels, Medo e Delírio sobre Duas Rodas, de Hunter S. Thompson, Rastejando até Belém, de John Didion, e uma infinidade de outras obras que a gente vai eventualmente conversar, apresentar aqui neste canal. E que vocês podem descobrir, enfim, pesquisando, principalmente artigos, né, publicados sobre jornalismo literário. Bom, gostaria de encerrar o vídeo de hoje apresentando mais 2 trechos de reportagens distintas, né, de autores mais contemporâneos. Então, uma delas é A Enfermaria entre a Vida e a Morte, da Eliane Brum, publicada originalmente na revista Época, em 18 de agosto de 2008. É uma reportagem que faz parte da coletânea O Olho da Rua, da Eliane Brum. De repente, João Barbosa de Lima começou a rir às gargalhadas. Seu corpo miúdo, devastado pelo câncer, se sacudia todo na cama do hospital. Depois de meses sem um sorriso, o iceberg que comprimia seu riso se desprendia dele. Essa doença me deixou de um jeito que filho me beijava, neto me beijava, mulher me beijava, e eu não conseguia sorrir. Estava trancado por dentro. Então meu filho imitou Costinha, vejam só, Costinha, e destrancou meu riso. Banal assim, grande assim. Daquele dia em diante, João ria sozinho na cama do hospital. Puxava um lenço encarnado para enxugar lágrimas dos olhos. E continuou rindo quando foi para casa. E nem queria rir tanto porque lhe doía por dentro. Mas não segurava mais. João sabia que morreria, mas tinha descoberto também o que o fazia viver. A família ao redor, esse riso à toa, a mulher de uma vida, a vida vivida. Eu, para falar a verdade, durante muito tempo eu tive birra com a Eliane Brum por causa das crônicas que ela publicava na coluna A Vida que Ninguém Vê. Eu achava aquilo açucarado demais, quer dizer, se algum dia eu desenvolver diabetes, eu nem posso ler aquilo, senão eu empacoto.
Mas com o tempo, acho que o estilo dela foi amadurecendo e ela conseguiu encontrar um tom ao mesmo tempo poético e não tão açucarado. E para fechar, eu gostaria de ler um pouquinho do ensaio-reportagem, uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer, do David Foster Wallace, que foi publicado originalmente no final dos anos 90 pela revista Harper's, que foi publicado no Brasil como parte da coletânea Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, com vários ensaios-reportagem, né, textos de não ficção do David Foster Wallace. Então a revista Harper's pagou para o David Foster Wallace a estadia de uma semana em um cruzeiro de luxo pelo Caribe. E então, nesse ensaio-reportagem, ele escreve a sua experiência horrenda, horripilante, num cruzeiro de luxo. E ela abre com uma síntese de como foi esse cruzeiro. Olha só. Agora é sábado, 18 de março, e estou sentado na cafeteria lotada do aeroporto de Fort Lauderdale, matando as 4 horas que separam o desembarque do cruzeiro da partida do voo para Chicago, com uma tentativa de evocar uma espécie de colagem sensório-hipnótica de todas as coisas que vi, ouvi e fiz como resultado da tarefa jornalística que acabo de cumprir. Vi praias sacarosas e água de um azul muito brilhante. Vi um terno esportivo todo vermelho com lapelhas largas. Conheci o cheiro de protetor solar espalhado sobre mais de 9.500 quilos de carne urbana quente. Fui chamado de Mon em 3 nações diferentes. Assisti a 500 americanos de classe alta dançando o Electric Slide. Vi pôres de sol que pareciam retocados em computador e uma lua tropical que se parecia mais com um limão de pendurado e obsceno de tão imenso do que com a boa e velha lua pedregosa dos Estados Unidos, com a qual estou acostumado. Participei muito rapidamente de um trenzinho em ritmo de conga. Devo dizer que sinto como se uma espécie de princípio de Peter estivesse em jogo nessa tarefa. Interessante porque o autor vai fazer parte de um cruzeiro de luxo, mas ao mesmo tempo ele tem a agorafobia, ele não sai muito da cabine dele, ele não quer andar por espaços abertos com muitas pessoas. O que traz ali uma experiência realmente de cruzeiro muito fascinante, muito peculiar. E aqui a gente tem um trecho muito interessante, pelo menos que eu me divirto muito, em que ele vai descrever um experimento social que ele faz, tentando pela primeira vez flagrar, né, encontrar pessoalmente a camareira da cabine dele. Mas minha experiência com a faxina das cabines talvez seja o exemplo supremo do estresse causado por mimos tão extravagantes que chegam a afetar a cabeça. Com ou sem paixonite aguda, a verdade a respeito da questão é que raramente chego a ver a camareira do 1009, a diáfana Petra, e seus olhos de gazela com epicanto. Mas tenho bons motivos para acreditar que ela me vê. Porque toda vez que deixo a 1009, por mais de, digamos, meia hora, quando retorno, a cabine está inteiramente limpa e espanada, as toalhas foram trocadas e o banheiro resplandece. Não me entenda mal. De certo modo, isso é ótimo. Sou meio porcalhão, passo muito tempo na cabine 1009 e também entro e saio bastante. E quando estou aqui na 1009, sento na cama e escrevo em cima da cama, comendo frutas e geralmente bagunço a cama toda. Mas então, sempre que dou uma saída e volto em seguida, encontro a cama arrumada meticulosamente e outro chocolate com recheio de menta sobre o travesseiro. Admito sem reservas que essa faxina misteriosa e invisível é ótima, de certo modo. A verdadeira fantasia de qualquer porcalhão. Alguém que se materializa, desemporcalha o quarto e então se desmaterializa. É como ter uma mãe sem toda a culpa que isso envolve. Mas creio que aqui existe também uma culpa sorrateira, um constrangimento gradativo, um desconforto que se apresenta, pelo menos no meu caso, com uma estranha forma de paranoia relacionada a mimos e mordomias. Porque após alguns dias dessa faxina fabulosa e invisível, começo a me perguntar como exatamente Petra sabe quando estou na M9 e quando não estou. É então que me ocorre, quão raramente eu a vejo. Por algum tempo faço experiências, como sair rapidamente para o corredor 10 vão bordo, para ver se enxergo Petra, escondida em algum canto observando quem deixa as cabines, e esquadrinho toda a superfície do corredor e do teto em busca de indícios de algum tipo de câmera ou monitor que registre movimentos fora das cabines. Não encontro na dica de nada. Mas então me dou conta de que o mistério é ainda mais complexo e perturbador do que eu havia imaginado, porque minha cabine é limpa sempre e apenas quando deixo o recinto por mais de meia hora. Quando saio da cabine, como o Petro e seus supervisores podem saber quanto tempo vou ficar fora? Tento sair da cabine 1009 algumas vezes, e então voltar correndo após 10 ou 15 minutos para ver se consigo surpreender Petra em flagrante delito. Mas ela nunca está ali. Tento fazer uma bagunça homérica na 1009,
para então sair, me esconder em algum ponto do convés interior e voltar correndo depois de exatos 29 minutos. E mais uma vez, ao entrar na cabine, todo esbaforido, não encontro Petra nem faxina. Então, deixo a cabine com exatamente a mesma expressão e os pertences de antes. Mas dessa vez fico escondido por 31 minutos e volto às pressas. E agora mais uma vez não encontro Petra, mas a menor está esterilizada e resplandecente, e uma mentinha repousa sobre a nova fronha do travesseiro. Saiba que inspeciono com cuidado cada centímetro de cada superfície por onde passo enquanto circulo pelo convés durante esses pequenos experimentos, sem encontrar em nenhum lugar câmeras, sensores de movimento ou nenhum tipo de indício que possa explicar como eles sabem. Assim, por hora, teorizo que, de algum modo, um tripulante especial é designado para cada passageiro e segue esse passageiro a todo momento, usando técnicas altamente sofisticadas de vigilância pessoal, informando os movimentos, atividades e tempo previsto de retorno à cabine desse passageiro, ao QG das camareiras ou coisa que o valha. E desse modo, passo quase um dia inteiro realizando ações evasivas extremas, girando subitamente para conferir quem está às minhas costas, surgindo de repente dos cantos, disparando para dentro e para fora das lojas de presentes através de portas diferentes, etc. E não encontro um único sinal de alguém me vigiando. Nunca consigo chegar nem mesmo a uma teoria plausível sobre como eles fazem isso. Quando enfim desisto de tentar, já estou me sentindo um pouco maluco e minhas medidas de contra-vigilância inspiram olhares assustados e até mesmo alguns dedos girando na altura das têmporas por parte dos outros hóspedes do 10 on board. E uma das marcas estilísticas do David Foster Wallace, tanto nos textos de ficção como nos de não ficção, é o uso de nota de rodapé para criar uma espécie de hiperlink, para criar uma espécie de narrativa paralela, que às vezes atravessa várias páginas. E aqui ele utiliza também essas notas de rodapé para fazer alguns comentários sociais. Vou ler a minha preferida, a nota número 40. Isso se relaciona com o fenômeno do sorriso profissional, uma pandemia nacional no ramo da prestação de serviços. E na minha experiência, nunca houve lugar onde recebi tantos sorrisos profissionais quando a bordo do nadir, ou navio, o apelido que ele dá para o navio. Maîtres, chefes de camareiras, lacaios da gerência do hotel, diretor do cruzeiro, seus sorrisos profissionais acendem como lâmpadas quando me aproximam. Mas também acontece em terra firme, em bancos, restaurantes, balcões de companhias aéreas e assim por diante. Você conhece esse sorriso. A árdua contração da faixa peroral, com envolvimento zigomático incompleto. O sorriso que não chega a envolver os olhos de quem sorri e que não significa nada, além de uma tentativa calculada de promover os interesses daquele que sorri, ao fingir que ele gosta da pessoa para quem sorri. Por que patrões e supervisores forçam profissionais de prestação de serviços a usar o sorriso profissional? Serei eu o único consumidor em quem altas doses de tal sorriso provocam desespero? Serei a única pessoa certa de que o número crescente de casos em que pessoas de aparência totalmente normal de repente abrem fogo com armas automáticas dentro de shopping centers, seguradoras, clínicas médicas e McDonald's tem relação causal com o fato de que esses locais são notórios centros de disseminação do sorriso profissional? Quem eles acham que enganam com o sorriso profissional? E ainda assim, a ausência do sorriso profissional agora também causa desespero? Qualquer um que tenha comprado chicletes numa tabacaria de Manhattan, pedido para algo receber um carimbo de frágil numa agência de correio de Chicago, ou tentado obter um copo d'água junto a uma garçonete de South Boston, conhece muito bem o esmagamento da alma provocado pela carranca de um prestador de serviços, isto é, a humilhação e o ressentimento de ter sorriso profissional negado. E a essa altura, o sorriso profissional deformou até mesmo o meu ressentimento em relação à carranca profissional. Não saio da tabacaria de Manhattan ofendido pelo caráter do balconista, ou por sua ausência de boa vontade, mas por sua falta de profissionalismo em me negar o sorriso. Mas que merda tudo isso.